E nas ruas, o William Tales foi conversar com a galera, né? Afinal, vem aí depois de 35 anos uma Libertadores. Por todos os lados, em homens e mulheres, a camisa do Bahia foi quase onipresente nesta segunda em Salvador. Não tem jeito, a semana começou tricolor. Não só aqui na capital baiana, como em toda a América. Porque depois de 35 anos, o esquadrão está de volta à principal competição do continente. Pra mim, o Bahia é um ícone, né, rapaz? É coisa de primeiro mundo. E eu já estava esperando isso. Eu já vi A gente é guerreiro. Estou muito feliz porque é a primeira Libertadores de uma torcida de Mundial, né? Então a torcida de Mundial, que é o mundo, vai jogar a Libertadores. Eu terminei o jogo vendo meu saldo bancário para converter em pesos para viajar para a Argentina. A estreia do tricolor na Libertadores deve acontecer no dia 19 de fevereiro, pela segunda fase preliminar. A classificação é decidida em jogos de ida e volta. Se avançar, disputa mais um mata-mata, nos dias 5 e 12 de março. Valendo a tão sonhada vaga na fase de grupos. Com fé em Deus passos. Só vai depender da direção, contratar e botar jogador bom. Porque se não contratar, ficar nesse time aí, a nega-nega, não. E o Rogério, você tem que saber trabalhar. Já passei, meu filho. A gente é guerreiro. A gente anda de espada na mão já. Agora a temporada acabou, mas deixou um rastro de esperança na torcida tricolor, que está confiante em 2025 ainda melhor e mais tranquilo. Eu creio que com algumas contratações e acertando a rede, a gente consegue ir longe. E com fé em Deus, no final do ano, eu estou lá, não sei onde vai ser a final, mas eu creio que o Bahia vai chegar lá. Não sei também como vai ser o planejamento do time, mas eu espero que o Bahia chegue lá e traga um título pra gente, né? Bom, importante, que não vem há muito tempo. A gente já falou, né, sobre essa consagração final aí. É óbvio que alguns entendem que o Bahia poderia ter conquistado mais. A gente viu, né, um primeiro turno diferente. Mas eu particularmente acho, né, que para o elenco que teve carências, teve lacunas, o Bahia com essa pré-Libertadores ou Libertadores, como queiram chamar, né? Vai ter um 2025 bem promissor e a oportunidade de organizar, né? Reorganizar e suprir as carências, né? Porque para você disputar a quantidade de competições que vai ter em alto nível e brigando, como o torcedor falou aí agora, para ser campeão, você precisa ter elenco. Com certeza, Ju. Acho que os números também explicam um pouco. O Bahia foi oitavo, muito longe do quinto colocado. Se ele pensar em G5, se ele pensar em crescer, eu acho que o City, ao ver o Bahia chegar aí numa pré-Libertadores, vai pensar em 2025 um degrau acima. Um degrau acima exige um elenco melhor. O Bahia tem um bom time, que quando se entrosou, apresentou um nível muito bom em campo, né? Você pega o meio-campo do Bahia, Caio, Everton, o Jean e o Cauli, em dado momento, eles chamaram a atenção dentro do futebol brasileiro. Mas em que aspecto? Em ter a posse de bola, em construir jogadas, em criar jogadas, em controlar o jogo. No momento que tem que se defender, era um meio-campo que sofria. Por isso, ele sobrecarregou o Tassiano e o Everaldo nessa missão defensiva. Só que você aguentar 38 jogos fazendo isso funcionar, não é fácil. Então, o Bahia precisa fortalecer o seu meio-campo com jogadores com características de maior competitividade sem a posse da bola. Esse é um ponto. Outro ponto que o Bahia deixou um pouquinho a desejar foi a capacidade de finalizar e decidir jogos, né? A quantidade de gols perdidos em muitos jogos também chamou a atenção. Esse último deu até um retrato disso. E o seu sistema defensivo que se comportou bem. Toda vez que o meio-campo competiu e marcou, a defesa se ouve bem. Quando o meio-campo foi mais flácido nesse aspecto, a defesa apresentou suas falhas. O Juba passou a competição improvisado. O Borducci chegou, não tomou a posição do Juba. O Bahia precisa de um lateral esquerdo, o Bahia precisa de um zagueiro, o Bahia precisa de um goleiro, de um meia, que o Bahia não teve quando o Cauli não funcionou, mais um ou dois volantes, um atacante de centro, um atacante de lado. É muita gente, mas eu falo para o elenco
para fazer um 2025 Deixa eu melhor. falar com quem entende da posição aqui. Eduardo Bahia é um dos grandes preparadores de goleiros que a gente tem aqui no nosso estado e no futebol brasileiro. Revelou muita gente boa. O torcedor do Bahia, Edu, não conseguiu cair de amores, né, pelos seus goleiros. Pelo contrário, foi uma relação de amor e ódio, de altos e baixos. O Marcos Felipe, no mesmo ponto, que fez defesas importantes e ajudou, cometeu falhas. O Adriel entrou muito inseguro, né, parece ter deficiências técnicas aí. O Danilo, que não teve oportunidade no ano, fez esse último jogo e agradou, né? Não só pelo resultado, mas pela postura dele. Tanto que o torcedor pede a renovação dele agora. É fato que o Bahia vai precisar contratar um goleiro, mas do que tem aí, o Adriel tem o contrato encerrando, o Marcos Felipe ainda tem contrato e o Danilo também com o contrato encerrando, né? Como você avalia esses nomes aí para o gol do Bahia? Só fazer uma observação muito positiva, a leitura do Nelson perfeita em todos os aspectos, né? Essa sua pergunta, Juliana, eu conheço bem o Marcos Felipe, trabalhou comigo 3 anos e meio na CBF, na Seleção Brasileira de Base, é um baita de um goleiro, um potencial muito grande, mas o Bahia precisa de um número 1 gigante, sabe? Um número 1 que chegue ali e faça realmente a diferença, como foi Dida, como foi Rogério Ceni, como foi Marcos. O Marcos Felipe não está nesse nível ainda. Para o Bahia, eu acho que ele ainda está um pouco abaixo para ser o titular. Ele é um bom reserva, mesmo. O Danilo Fernandes é um cara experiente, jogou Corinthians, Internacional de Porto Alegre, é um cara experiente que eu continuaria com ele, porque você, no grupo de 4 goleiros, você tem que ter um cara experiente. E é uma liderança no grupo. E é uma liderança também, muito importante isso. E eu volto sempre lá atrás para falar isso, né? Lá atrás, quando o Vitória tinha Dida, Fábio Costa, Nilson, tinha Ronaldo Passos e Borges, que eram os experientes para dar o equilíbrio à molecada, e é muito importante ter um cara experiente, mas o Bahia tem que ir em busca de um grande goleiro para vestir a camisa número 1. Vai